A gente viu um pouco, então, do processo de término de namoros violentos e o que ele ensina pra gente sobre também a prevenção e o combate à violência. Mas talvez você esteja se perguntando uma coisa, mas e se a pessoa termina o namoro e aí depois ela entra numa nova relação violenta? O que não é tão incomum, embora muitas pessoas vão ter essa experiência uma única vez na vida, ou nenhuma, né? Bom, estudando então a transição para um novo relacionamento, o que a gente percebeu foi isso, que todas aquelas estratégias que a gente mencionou algumas, né, ao falar sobre o término de namoros violentos, como, por exemplo, aumentar a própria autonomia, né, fazer coisas que antes não fazia, às vezes, inclusive por conta do relacionamento que era violento, ampliar modelos de relações, ter novas, entender o relacionamento de outras formas, ter novas experiências de vida, né, ter informação sobre relações violentas, relações abusivas, relações gratificantes, ampliar os círculos sociais, ter um apoio social mais efetivo, conseguir, às vezes, identificar quais foram as experiências anteriores de violência que já viveu ao longo da vida, né? Ser afirmativa, né, em relação a não querer voltar a viver violência, né? Esses são alguns exemplos de estratégias que as pessoas usam para terminar o namoro. Todas essas estratégias, elas são importantes e necessárias para chegar ao término de uma relação violenta. No entanto, o que a gente viu é que elas não são suficientes para garantir que a pessoa vai transitar para uma relação que seja saudável, que seja gratificante no futuro. O que então vai ser necessário para que haja uma transição para uma relação que seja gratificante, positiva, feliz? Duas coisas são apontadas aí como sendo bem importantes, né? A primeira delas é que a pessoa consiga fortalecer as características do apego seguro. O apego, ele é um conceito e um processo que todos nós, seres humanos, né, construímos ao longo da vida e que tem a ver com o quanto as nossas relações, principalmente as relações no início da vida, foram marcadas por encontrar apoio, encontrar receptividade naquelas figuras de cuidado, né? O quanto que a gente se sente seguro de que a gente não está só diante dos problemas, diante da vida, de que a gente vai ter proteção e ajuda se a gente precisar. O apego basicamente tem a ver com essa sensação. E aí, embora ele tenha a ver também com a maneira como a gente enxerga e concebe o mundo, ele é anterior mesmo às palavras, aos pensamentos propriamente ditos, né? Ele tem muito a ver, tanto que ele começa a se desenvolver desde o nascimento mesmo. Então, ele tem muito a ver com essas experiências de perceber mesmo ali que a gente não está só nessa vida. E fortalecer as características de apego seguro tem a ver com esse processo, né, de entender que a gente pode contar com outras pessoas, que a gente pode confiar em outras pessoas, que a gente deve ajudar outras pessoas e também buscar ajuda quando é necessário. O segundo ponto que se mostrou muito importante foi conseguir desenvolver assertividade. Só que não foi, o que foi essencial não foi a assertividade enquanto uma habilidade de comunicação de treino puramente dita, né? Eu preciso falar desse jeito ou falar daquele outro jeito. O que foi muito essencial e decisivo foi o que vem antes da comunicação, que é esse processo que a gente chama de dar-se o direito, de perceber-se como alguém que tem direito. Isso é mais possível e viável para as pessoas que conseguem validar aquilo que elas estão sentindo, entender aquilo que elas estão sentindo e entender aquilo que a partir disso elas conseguem entender melhor o que elas querem, o que elas desejam, elas têm mais clareza disso. E é porque elas entendem aquilo que elas desejam e querem que elas conseguem ser assertivas em relação a isso. Parece que é uma coisa simples saber o que a gente deseja e quer, mas isso não é tão simples assim. Na verdade, é muito comum que a gente encontre pessoas na fase adulta que não conseguem fazer isso.
Sobretudo, a gente vai tender a encontrar isso mais entre as mulheres, porque na nossa sociedade elas são menos estimuladas a ir atrás dos seus desejos e mais estimuladas a servir o desejo das outras pessoas, seja através do cuidado, seja através, enfim, né, das relações amorosas, etc. Uma coisa importante da gente considerar, então, diante disso, é que quando a gente fala de adolescentes, no fim das contas, tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com o quê? Desenvolvimento emocional. Quando a gente está falando de adolescentes, a gente já espera que esse desenvolvimento emocional ele ainda esteja em pleno processo. Não significa que os adultos todos, né, tenham super desenvolvimento emocional. Não, tem gente que não vai conseguir desenvolver isso nunca. Mas quando a gente fala de adolescentes, a gente já está partindo do princípio de que não é um momento da vida que a gente pode esperar que isso esteja funcionando super bem. Por outro lado, justamente por ele estar em pleno processo de desenvolvimento, é um momento de uma grande oportunidade da gente favorecer esse processo de desenvolvimento emocional, o que hoje ainda engatinha aí na nossa sociedade de maneira geral, nas nossas relações de cuidado de maneira geral, e que a gente vai tratar um pouquinho nesse bloco sobre como é que a gente pode ajudar os adolescentes nisso também.